Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é o Na Face Pod. O Na Face Pod é um podcast que traz aqui personalidades que, através da sua profissão, conseguem transformar a vida de outras pessoas. Seja fisicamente, mentalmente, eles transformam e comprovam com relatos no dia a dia deles. É uma profissão que eles têm como rotina transformar a vida e melhorar a vida das outras pessoas. Nosso objetivo aqui é fazer com que esse tema possa inspirar profissionais, novos profissionais, jovens que estão procurando uma profissão, uma especialização, mas também esse conteúdo possa chegar para aquele profissional já experiente, que trabalha na área e que vê aqui um conteúdo que ele queira se aprofundar um pouco mais, que aqui seja um canal de conexão entre essas pessoas, esses profissionais, aos nossos convidados. Mas o principal objetivo aqui é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. Uma pessoa que se identifique com alguma dor, com algum desconforto, alguma complicação, algum problema de um modo geral. E aqui a gente trata de saúde, de tratamentos, de resoluções de dificuldades, de problemas. E se você se identificar com um determinado assunto aqui, que a gente também possa conectar essa pessoa aos profissionais e aos nossos convidados. Isso já vem acontecendo através das nossas redes sociais. Quando a gente sobe algum corte no Instagram, pacientes entrando em contato conosco, se identificando com um determinado problema, e a gente está conectando os nossos convidados a essas pessoas que precisam. Se isso continuar acontecendo, o objetivo do Na Face Pod já está concluído com sucesso. Para que tudo isso aconteça, a gente tem uma equipe trabalhando aqui atrás das câmeras e também a gente tem os nossos patrocinadores. E eu tenho a honra de contar aqui com a MaxFix. MaxFix é um material de fixação usado, a gente fala muito aqui de cirurgias ortognáticas. Então, material de fixação fabricado pelo Sartori, excelente perfil de placa, excelente opções de placa, excelente pega de parafuso, um dos melhores materiais nacionais que a gente tem no mercado, excelente custo-benefício para você, distribuidor, excelente entrada nos convênios, então você vai ter um material de excelente qualidade. E a Ortoface, que está há mais de 20 anos no mercado, distribuindo dispositivos cirúrgicos para cirurgia bucomaxilo, para neurocirurgia, possui a melhor prótese de ATM do mundo, que é a TMJ Concepts, implantes definitivos, estéticos, enfim, várias alternativas e soluções para a sua cirurgia. Sem esquecer, nós estamos também na TV+, no TV aberta, lá no Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Então, um abraço para o Lucas, um abraço para todo mundo lá do Rio Grande do Sul, na TV Tubarão, canais NET, acho que eu no canal 22, se eu não me engano, depois o Gesiel me ajuda, e canal 46, TV+, um abraço para todos ali. Dito isso, estamos no episódio de número 15 do Na Face Pod. Então a gente traz aqui só nome pesado e hoje não vai ser diferente, que eu tenho a honra aqui, ela veio de longe, deu trabalho para trazer, montamos uma logística diferente para trazê-la e eu estou muito feliz com a presença dela, cirurgiã bucomaxilo, doutora Fernanda Boeng, seja muito bem-vinda. Obrigada, Luiz, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa desse podcast. Que legal, aqui a gente está tentando levar a especialidade de uma forma mais leve. Claro. Né? A gente fala tanto de ortognática que pra gente soa tão natural, né? Uhum. E eu tenho amigos que eu falo de ortognática e ainda não sabe, né? O que é. E quanto mais a gente falar, acho que vai ficar legal. Isso aí, divulgar a especialidade. É isso. Também tenho esse compromisso, acho muito importante, né? Faz tanta diferença na vida dos pacientes, na vida das pessoas. A gente precisa, sim, divulgar mais o nosso trabalho. Verdade. Parabéns, então, pela tua iniciativa. Obrigado por aceitar o convite tão prontamente. Você já tinha participado de algum podcast ou não? Não, é a primeira vez. Que legal, que honra. Você vai gostar. Vamos lá. Eu espero que sim. Vim animada. Que bom. Você nasceu aqui? Onde você nasceu? Eu sou de uma cidade chamada Vidal Ramos. É no interior de Santa Catarina, na região do Alto Vale, na região conhecida pela Terra da Cebola, próxima a Ituporanga, Rio do Sul. Você fez todo o teu ensino médio lá? Como que foi? Isso, eu fiz escola lá, colégio, tudo, segundo grau. Eu já queria vir para Floripa estudar, mas meus pais não deixaram, mas eu tinha um combinado que no terceirão eu podia ir para Floripa para me preparar para o pré-vestibular. Sozinha? Como assim, sozinha? Você iria sozinha pra Floripa? Sim. E aí foi isso, eu fui pra Floripa pra estudar.
Quando eu entrei já no segundo grau, na época segundo grau, hoje tá um pouquinho diferente, sim, né? Eu já falei que eu tinha que decidir o que eu queria fazer da vida. E aí eu já decidi, eu sabia que eu queria fazer odontologia, e eu sabia que só tinha condições se fosse federal, e eu teria que estudar, por mais que eu sempre fosse uma pessoa dedicada na escola, estudasse, mas eu sabia que eu precisava ter um outro nível para poder entrar na federal. E aí o objetivo foi por conta de grana mesmo? Que era, ou pelo nível de ser uma federal? Grana, principalmente, sim, né? E naquela época, realmente, era outro nível federal, né? Hoje a gente tem várias outras particulares, hoje não tem tanta disparidade, né? Sim. Mas até no final do segundo ano do segundo grau, eu fiz aqueles trainee, passei para particular já também, em vestibular, mas eu só teria condições mesmo só na federal. E passou bem. Foi bem difícil para passar, né? Apesar de eu ser uma pessoa que eu estudava muito, mas estudava em escola pública do interior, né? E aí eu fui para Floripa, também tinha toda uma questão financeira. Então eu fui ser babá e empregada doméstica de um tio meu. Ele me abriu a casa dele, eu tinha que cuidar do filho dele e da casa dele para estudar em Florianópolis. E aí eu fui, e na época a gente tinha um conhecido numa escola privada lá para fazer o terceirão, uma pessoa conhecida. E aí fui, um dia fiquei sabendo que ia ter bolsa de estudo, falei pro meu pai, nós vamos que vai ter bolsa de estudo em tal colégio, vamos lá. Era a oportunidade que eu tinha. E aí fui para Floripa, consegui uma bolsa de estudo nesse colégio particular lá, que era bastante referência na época, Coração de Jesus. E fiz o terceirão. Foi bem difícil, porque eu não tinha uma base tão boa de escola pública do interior, né? Apesar de que era uma boa escola. Mas foi bem difícil, assim, eu levei um choque quando eu cheguei no terceirão, assim. Inglês, os meus colegas de turma, todo mundo sabia inglês e eu não falava nada, tanto que eu mudei lá, a gente tinha a opção de fazer espanhol e inglês, eu fui pro espanhol porque eu precisava passar no vestibular e precisava ser algo mais acessível. Aí eu fiz o terceirão com espanhol, inclusive, e aí não passei nesse primeiro ano. E passei na privada, mas não passei na federal. Eu digo, não, eu vou tentar mais uma vez. Não, vou tentar. Eu tinha muita certeza que era o que eu queria, né? Então, eu disse, não, vou tentar mais um ano. Aí fiz cursinho, mais um ano, trabalhando na casa do meu tio e fazendo cursinho. Era bem comum, assim, eu estudar de madrugada. Até hoje eu tenho esse hábito, às vezes eu tô cansada, eu vou dormir, acordo de madrugada e estudo de madrugada. Porque eu tinha a dinâmica da casa, daí quando a família acordava, eu não tinha tempo muito para estudar, então eu acordava de madrugada para estudar. De babá. Um priminho meu, na época. Você estava com quantos anos aí? 18 anos, 17 para 18 anos. Eu trabalhava de babá e cuidava da casa do meu tio. Você estava numa fase que estava chegando em Floripa, tipo, querendo desbravar tudo, querendo conhecer numa idade que era difícil você se privar de algumas coisas para poder trabalhar, estudar, né? Não, mas eu não era. Eu sabia que eu tinha que estudar e passar na federal. Era focada, assim, né? Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, Luiz... Ninguém tira. Eu vou e faço acontecer, entendeu? E isso de vez em quando eu tenho que lembrar na minha vida, né? Porque às vezes a gente reclama de algumas coisas, daí a gente fala, será que eu quero mesmo? Porque quando eu quero, eu consigo, né? E aí eu fiz um ano de cursinho, não passei de novo. Eu tive um aprendizado bem importante nessa época de pré-vestibular, que foi lidar com o emocional perto dessas provas. Porque o que acontecia? Quando eu chegava perto da prova, eu ficava muito mal. Então, ou eu vomitava, tinha nervosa. É mesmo. Foi bem difícil, Luiz, porque daí assim, eu era muito bitolada, né? Muito bitolada. Eu ficava muito nervosa, então, e eu não tinha limite, eu tinha que virar à noite estudando, né? Aquela coisa assim. E não passei no segundo ano de novo, todo mundo falando que era para eu desistir, fazer outra coisa. Eu tinha passado também numa outra privada de psicologia. Aí eu falei, não... Quando eu tiver 60 anos de idade, um ano a mais ou um ano a menos, não vai fazer diferença na minha vida e eu não vou passar a vida toda falando que, eu queria ter feito isso e não fiz. Eu vou tentar mais um ano. E aí eu mudei um pouco a estratégia da minha vida.
Na época daí eu saí da casa dos meus tios, até porque essa dinâmica, né, e tal, eu queria me dedicar de uma forma diferente, só que para sair da casa dos meus tios eu tinha que ter uma outra fonte de renda. E aí eu comecei a trabalhar num setor público, numa parte administrativa, meio período, e estudava no outro período. Fiz aqueles... O que você fazia lá? Aí eu trabalhava no setor de divulgação e marketing do governo do estado. Eu trabalhava como uma secretária de uma pessoa que recebia os pedidos de patrocínio para eventos do governo do estado, e eu ajudava a escrever as cartas, as redações dessas solicitações que vinham de deputados, de outras empresas e tal, pedindo fomento, que eram as cartas que iam para o governador fazer o aceite ou não do patrocínio. Claro, tinha outras pessoas superiores a mim, eu ajudava a organizar esses papéis, né? Eu chegava... Administrativo, né? Bem administrativo, totalmente administrativo. E aí eu trabalhava lá no meio período e fazia cursinho outro período. Enfim, aí eu também comecei a viver um pouco mais, não fiquei tão bitolada, porque daí tu ia para outro ambiente. Relaxava um pouco mais. Isso, a cabeça não ficava muito só numa coisa. Então foi um aprendizado bem importante para a vida, né? E nessa época, o cursinho era você que pagava, teus pais ajudavam de alguma forma? Não, era eu trabalhava meio período para ter uma renda para poder pagar o cursinho. Mas assim, eu sempre chegava no início do semestre, ia lá pedia para conversar com o diretor, e falava, eu sou do interior, não tenho grana, preciso estudar, eu quero isso, preciso da tua ajuda. Aí geralmente eu consegui uma bolsa parcial. E as pessoas, legal. A gente encontra pessoas boas que também querem ajudar, né? Algumas estrelas que aparecem. Isso. E eu tinha cara de pau, né? Era isso que eu queria, eu tinha que fazer o que eu preciso, né? Eu tinha que fazer pedir, tinha que ir atrás. E aí eu trabalhava e me mantinha, morava dividindo daí quando eu saí da casa do meu tio eu dividia apartamento com outras pessoas, né, vivia à base de miojo, né, várias semanas, né, mas com aquele foco, né. Era difícil mesmo. Foi bem difícil, foi bem difícil. E porque, aí você passou na odonto, né, e a odonto... Isso. Foi bem difícil. Uma especialidade cara, né, pra você estudar. É um curso caro, exatamente. Aí, no final do terceiro ano, eu consegui passar. Pra tu ter ideia, a história passar foi assim, daí meio do ano, e eu era muito bitolada que eu não queria namorar, não queria nada. Você não queria perder teu foco? Não, era o meu foco. E aí, eu conheci uma pessoa que disse, não, eu te apoio, não, eu sei que tu quer isso, beleza e tal, e me apoiava mesmo, né, e comecei a namorar com ele e tal, e ele era a única pessoa, tenta mais um ano, certo? A única pessoa que me apoiava. E aí eu passei no vestibular, só que naquela época saía no jornal, só que eu tava lá no interior. A lista dos aprovados. A lista dos aprovados, eu tava lá na cidade dos meus pais. Eu não tinha internet como hoje que sai na internet. Saía no jornal do dia seguinte, entendeu? Então, sim, assim, não era uma... E eu fiz a prova e fui pra casa dos meus pais, e aí eu tava em casa preparando o almoço pra minha mãe, e o meu ex-namorado me ligou avisando, não, tu passou? Eu, o quê? Mentira. Eu passei. Aí eu fiquei assim, desbaratinada, porque, tipo assim, eu já nem tava acreditando. Desligou. Desliguei e tal, disse, não acredito. E na verdade, também foi o ano que eu conseguia fazer a prova mais tranquila. Como eu te falei, né, um aprendizado, assim, de a gente também não ficar tão bitolado, aprender a viver, né, aprender ocupar a cabeça também com outras coisas, né, que a gente chama do ócio criativo, né? Sim. Porque às vezes a gente fica muito focado numa coisa e o cansaço mental não deixa tu realmente ser produtivo. Você acha que você tá fazendo um grande negócio, né, e você não tá produzindo, exatamente. Você não tá estudando, né? Exatamente, você tá lá, não tá mais captando, né? E aí eu passei na Federal. E aí tem justamente essa questão. A Universidade de Odontologia, a Faculdade de Odontologia é uma universidade cara pela compra dos materiais e pela dedicação exclusiva. Mas você não podia mais trabalhar? Eu não podia trabalhar. Mas, na verdade, eu trabalhei durante o primeiro ano da faculdade, eu trabalhei o primeiro ano ainda. Nesse local... Lá no governo no ainda. Governo. Porque eu tinha algumas brechas durante a semana, não era full time todos os dias da semana, eu tinha alguns horários, e aí, quando eu passei na universidade, eu conversei com o meu chefe, né? Ele assim, Fernanda, não precisas cumprir o horário, tu precisa cumprir a tua função, as tuas demandas. Eu assim, ok. Aí, nos horários que eu não tinha aula, eu ia pra lá e ficava à noite, às vezes, trabalhando também.
Rotina pesada também, né? Mas assim, acho que assim, a vida de adulto, isso não é tão pesado. A vida de adulto tem coisa mais pesada, mas são coisas que vão nos preparando, vão nos dando resiliência, né? Então, ao longo da vida, para isso. E aí, eu trabalhava e coisas, mas chegou uma hora que eu não dava mais. E ao mesmo tempo, dentro da universidade, eu fui começando a ficar apaixonada por muitas matérias. Me apaixonei por anatomia, por histologia e comecei a pedir monitoria, que era uma forma de eu ser monitora de algumas disciplinas e ter uma bolsa dentro da universidade que poderia me ajudar no custo. Então, aí eu tive que pedir para meus pais, não tenho mais condições de trabalhar, vou precisar de ajuda. E aí eu fazia as monitorias, que eu gostava também, me dedicava pra caramba. Sim. Chegou no final de um semestre, eu falei assim, cara, que eu ia fazer pós-graduação em morfologia, de tanto que eu adorava anatomia. E aí eu gostava de dar monitoria também. E aí foi. Daí meus pais conseguiram me ajudar, obviamente eles se privaram de muita coisa nesse período. Que não era fácil pra eles também. Sim, exatamente. Não, eu tenho mais 2, eu sou mais velha. Então eu tinha mais 2 em casa, né? Então, mas Seguiram esse caminho ou não? Não, completa áreas diferentes. O Gil, eu chamo de Gil, o segundo, ele é representante comercial, mora aqui em Curitiba, isso. Ele até fez uma faculdade agora eu nem lembro direito, tá? Mas é alguma coisa relacionada a marketing também. E trabalha como representante comercial. E o meu irmão mais novo é engenheiro elétrico e engenheiro de produção. Ele tem dupla formação e trabalha na Votorantim, áreas completamente... Eu sou a da saúde, na verdade. E teus pais também tinha eles para ajudar também, né? Não tinha que... Exato. Só da Fernanda. Exatamente. Então, assim, não foi fácil também, né? Sim, não foi fácil. Eu voltava para casa e eu via quanto meus pais estavam se privando para poder também me ajudar. Né? Tava difícil lá para eles também. Isso. Depois no meio da faculdade também a minha mãe teve uma mudança de vida profissional um pouco, deu uma melhorada, mas foi bastante difícil. Mas foi, né? Conquistado. Te dá uma casca, né? Dá, isso dá uma assim, casca. Você falando, me vi muito em algumas situações e hoje você vive muito bem e sabe lidar com situações difíceis, né? Com certeza. Sim. Tão difícil nos tempos de hoje, né? Exato. E aí foi. Aí durante a faculdade, aí foi, né? Aí foi descobrindo a bucomaxilo. Vou deixar tu falar um pouco, vamos lá. E como foi como que você escolheu a parte de cirurgia? A parte de cirurgia foi uma coisa que eu nem sabia que existia na odontologia. Ela é meio distante, né? Ela é distante da graduação. Até na UFSC, onde eu fiz, né? A gente tinha estágio que eu fiz, tudo que nos aproximava, né? E uma curiosidade era que a casa dos meus pais, lá em Vidal Ramos, é do lado de um hospital. E eu cresci escutando o barulho do hospital, gente chorando, berrando, assim, a varanda da casa dos meus pais dava para a janela do hospital. E eu falava que eu nunca queria trabalhar em hospital. Deu. E as pessoas achavam que eu queria fazer medicina. Eu disse, não quero fazer medicina. As pessoas ficam chorando ali dentro, berrando ali dentro. Não quero trabalhar num lugar assim. Eu queria trabalhar com um sorriso. Né? Sim. Eu gostava de biologia, química, essas coisas. Pensei em fazer veterinária quando eu era nova, porque eu gostava muito de bicho. Tem uma parte que às vezes eu conto as pessoas estranhas, mas na época se cortava o rabinho dos cachorros, né? Quando nasceu, eu tinha uma cachorra que dava cria e eu ajudava meu pai a cortar o rabinho dos cachorros. Vocês cortavam em casa? A gente cortava em casa. E eu ia nesse hospital, lá nos fundos do hospital, e pedia pra enfermeira dar uma pomadinha de anestésico pra passar no rabinho dos cachorros. Assim, era muito, muito interessante. Mas, enfim, eu fazia... Sem critério nenhum. Sem critério, não. Na verdade, eu tinha um tio que tinha cachorro em Floripa, que levava no veterinário para cortar, e um dia ele falou pro meu pai que tinha que contar 2 anelzinhos de cartilagem e cortar, que o veterinário tinha explicado isso pra ele. Daí pronto, meu pai ia lá e nós íamos... Contava os anezinhos. E tinha que ser na primeira semana e vambora, botava no... Media com palma ali, 2...
Na verdade, era filhotinho, né? Desse tamanho. Sim. Aí a gente tinha... O meu pai tinha umas madeiras lá, eu segurava os cachorrinhos, assim, segurava. Meu pai botava um facão e um martelo pra cortar. E eu segurava os bichinhos. Só dá um berro. Ah, não sofre, tá? Não sofre, só dá um berro e põe no... Tudo mais tranquilo. Tudo tranquilo, põe pra mamar na mãe e tá tudo certo. Mas enfim, era o meu lado também já, assim, é bem curioso, porque essa questão, assim, eu morava no lado do hospital e falava que eu não queria trabalhar no hospital. E aí, hoje... Não sai do hospital. Eu gosto de hospital, é isso que eu quero, é cirurgia hospitalar, né? Mas é uma parte curiosa. E na minha adolescência, infância, em cidade do interior, a gente tem muito estímulo cultural. Eu fazia pintura de tecido, curso de crochê, fazia bastante coisas manuais, assim, né? E aí, na faculdade, eu queria trabalhar com sorriso, achei que eu poderia ter habilidade manual e fui para odontologia. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo, tinha anatomia, histologia, aí começou patologia, eu assim, nossa, que coisa legal. Aí teve radiologia, que é o diagnóstico por imagem, nossa, tudo eu gostava. Tudo eu gostava. Assim, eu virava a noite estudando, porque quando eu me empolgo com uma coisa, eu viro a noite estudando. E aí, eu fui gostando, daí de repente começou a cirurgia. Opa, isso aí é legal, hein? Isso aí é bacana, eu posso... Mistura anatomia, mistura patologia, mistura radiologia e eu vou lá e mexo com a mão. Tudo que você tinha talento para fazer. E assim, o que eu também fui experienciando durante a faculdade e gostando. Então não foi uma coisa assim, hoje tem gente que vai entrar na faculdade, eu já quero fazer especialidade disso. Sabe, é construído, né? É construído. E aí eu fui gostando, aí quando começou na cirurgia, daí tinha o estágio na cirurgia, eu comecei a fazer o estágio na cirurgia, e aí eu falei, opa, isso é legal. Aí fui pra dentro do hospital. Quem que era teu professor lá? Nazareno. O Nazareno. O Nazareno era o professor. Nazareno formou muita gente também, né? Muito, muito. E ele era o chefe da residência. E a gente tinha naquela época, a graduação tinha uma fase em que tinha grupos que uma vez por semana nós íamos participar do ambulatório de bucomaxilo. Só que antes disso, como eu já fazia monitoria, eu também queria fazer estágio para ganhar a bolsa, né? Sim. Sempre para me ajudar financeiramente. Eu logo fui ver a oportunidade da cirurgia e comecei a participar, auxiliar os residentes na época. E aí eu comecei a auxiliar os residentes, e eu assim, poxa, que coisa legal, acho que é isso que eu gostei e tal. E inclusive nas férias, por exemplo, tinha um ano letivo. Nas férias eu ia com o carro, com a van. Sabe essas vans que trazem o pessoal do interior para as capitais para fazer tratamento nos hospitais? A van do município mesmo, A van do município. Eu pegava a van do município junto com os doentes que iam para Florianópolis fazer tratamento de madrugada e ia para o HU para passar o dia com os residentes nas férias. Nas férias? Nas férias. Para você estar descansando. Não é descansar, você faz uma outra faculdade. Quando você vai fazer estágio, você vai fazer monitoria, você pega as suas férias e vai fazer estágio, você faz 2 faculdades ao mesmo tempo. Mas isso foi uma decisão e uma escolha tua, assim, sozinha? Sozinha. Eu gostava, pedia e vamos. Teve algum colega que fez junto com você isso? Sempre tinha um outro colega, geralmente eram dois estagiários oficiais, né, da Bucomaxilo. Eu lembro muito de uma época que eu tinha o Otávio Emel Becker, que hoje está em Blumenau. Sim. E aí, ele foi o que mais tempo foi comigo, né? Mas enfim, e aí foi. Secada você era, né? Aí eu falei, é isso. Eu lembro que eu chegava, eu ajudava a montar a mesa dos residentes para cirurgias ambulatoriais, ia para o centro cirúrgico quando era centro cirúrgico, eu pedia para fazer as receitas, eu pedia para eu passar as recomendações para o paciente, e isso ajuda muito porque a gente vai desenvolvendo a comunicação, né? Sim. Então, desde a faculdade, vamos lá, vamos me botar em jogo aqui, né? E você fez residência? Fiz residência. Para mim, a formação, tem que ser raiz, tem que ser residência. Você via muito trauma lá? Ou mais trauma do que ortognático? Você chegava a ver ortognático? Sim, é que eu não fiz em Floripa, formação em residência. Onde que você fez? Porque assim, isso que eu tô te falando foi o estágio durante a faculdade, até eu me formar. Tá. E aí, eu tentei a prova em Floripa, fiquei em segundo lugar. E aí eu fiz prova em outros lugares e eu fiz em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nossa, na Universidade Federal, lá no Foi longe de fazer. Foi. Eu
fiz a prova em Maringá, tinha prova de Campo Grande e eu tinha uma de São Paulo para fazer depois. E aí, Maringá eu não passei, aí Campo Grande eu passei e acabei nem indo para São Paulo fazer a prova depois que eu passei de Campo Grande. Aí eu fiz em Campo Grande a residência. Na época eu falava assim, eu vou para qualquer lugar do Brasil, não me importa. Já tô aqui, não tem como vamos voltar embora, atrás. eu vou, me viro, não sei o que. Clinicar você não ia? Nem pensar. Eu cliniquei 1 ano, quando eu me formei, até eu passar, eu fiquei 1 ano trabalhando em consultório, que eu ia 2 períodos por semana, num consultório de odonto pediatra, fazer clínica geral, e eu tirava bastante siso. Já, né? Eu tinha uma certa experiência também de acompanhar os residentes, para dizer que eu estava trabalhando para minha mãe. Porque eu tinha uma cobrança de ter que me virar, né? Porque ainda você recebia ajuda deles. Não, daí eu já tinha que me virar. Já tinha cortado, já. Isso. Dia seguinte da minha formatura, minha mãe já achava que eu ia, entendeu? Me virar sozinha. Mas ainda me ajudava quando era necessário. E eu levantava que eu queria estudar, queria fazer residência, que era necessário estudar mais. E aí eu trabalhava alguns períodos para dar satisfação para a sociedade, para a família que eu estava trabalhando, e estudava a maioria do período. Meu quarto era só resumo nas paredes, era pilha de livro, eu tinha um cronograma de estudo por área para as provas da residência. E aí eu não passei em Floripa, que era o que eu mais queria, né, porque eu já estava ali dentro, mas depois eu vi que foi bom ter saído. Outra cabeça, outra formação. Hoje eu vejo como isso é importante também, né? E cada saída dessa você aprende mais, né? Isso. E aí eu fui para Campo Grande, 3 anos de residência lá. Lá era um hospital universitário, então tinha bastante trauma, tinha patologia e um pouco de ortognática, né? Cirurgia, daí entra na parte de ATM um pouco também. A gente tinha um ambulatório de dor no R2, que é o 2º ano, então eu tinha um ambulatório de parte clínica de dor, que tinha dentro da universidade, não era dentro do hospital, era dentro da odontologia, que era prédios do lado, assim, né? Não é comum hoje nas universidades, né? Não. Aí, durante a residência, eu tive oportunidade, né, de ver todas essas áreas e fazer o básico, que é um trauma, que te dá base para muita coisa, né? Então, você já conversou com vários colegas, você sabe disso. Eu sou defensora da formação raiz, com residência. E aí foi. Aí a ortognática, na verdade, assim, o meu chefe do serviço, ele não incentivava muito, ele achava que isso tinha que ser depois, uma busca depois, mas eu cheguei com a base de Floripa do Nazareno, que era, eu já participava dos cursos do Nazareno como estudante de graduação, entendeu? Acelerando para dar o máximo de conteúdo eu chegava assim, primeira semana da residência, eu perguntava qual a filosofia de trabalho do meu chefe, se ele seguia Arndt ou se ele seguia o Wolfert. Você já chegou assim? Eu cheguei assim, né? Aí... Abusada. Bem, mas assim, pra mim era óbvio. Era o mínimo da pergunta que você tinha que fazer. Na época, a gente já tinha que entrar na residência estudando tudo do especialista. Tu ia entrar na residência para ter a prática. Sim. Não tinha aula teórica. A tua prova para residência era como uma prova como um título de especialista. Naquela época. Não era uma prova de odontologia geral que tu tinha acabado de se formar. Sim. Então, assim, era assim, outra realidade, né? Então, eu cheguei já muito, e com uma base boa de Floripa, porque eu me dedicava ali e sempre teve uma boa formação ali, bons residentes, tinha um Nazareno, então eu vim com uma base de graduação muito forte. Tanto que lá no início, o professor da minha residência não deixava tirar os 4 sisos, ele não deixava o residente tirar os 4 sisos de um paciente ao mesmo tempo. E aqui você já fazia? E ali eu já fazia, e eu cheguei lá e eu digo, não, eu vou fazer. E siso que, tudo bem que vocês promovem uma experiência para o paciente super tranquila hoje, isso, né? Isso. Mas não é fácil tirar, é uma bucha tirar o siso, né? Não é tão fácil quanto... Quando é bucha, é muita bucha, né? Mas pro bucomaxilo, faz parte do básico. Sim. É claro, tem muitos difíceis também, mas isso é como o trauma, entendeu? Você tem que fazer muito siso. É no siso que você aprende a anestesiar bem um paciente, é no siso que você aprende a fazer uma boa incisão, é no siso que você aprende a descolar, é no siso que você aprende a empunhar uma broca e ter firmeza para fazer um corte ósseo.
E tomar decisões ali, né? Isso, controlar sangramento, saber lidar com condições sistêmicas dos pacientes, né? Problemas de saúde que possam interferir, cuidar de pós-operatório, é o básico. Aí depois é o trauma, né? Sim. Então, enfim, daí eu cheguei na residência e já cheguei assim, não, mas eu vou fazer os 4. Eu sentava o paciente, quando meu professor da residência vinha, eu já tinha feito os 4. Não, já fiz, né? Mas é que eu cheguei com uma base muito boa da graduação, né? E aí foi. Só que daí, tipo, daí essa questão, quando você vai para um outro local, lá é outro ritmo, né? Aí você tem que aprender de novo. Tinha muita gente de fora ali? Não tinha muita gente de fora. Tinha o meu residente igual era do Piauí, eu tinha um residente de Maringá, e os outros 3 eram de Campo Grande na época, né? Tá. E aí a gente tinha as ortognáticas, no primeiro ano o chefe da residência não deixava o R1 subir nas ortognáticas, aí eu ia com os R3 ajudar a planejar fora do horário, eu ia fazer umas coisas assim, porque eu também sabia que eu queria fazer ortognática. E desde a graduação eu falava que eu ia mexer com a TM também. Isso que eu ia te perguntar exatamente isso, porque é legal ver essa construção da tua carreira, né? É uma construção. Saiu lá de trás, com dificuldade, comendo miojo, né? E agora chegando aqui, vendo tudo isso acontecer, né? A gente vai falar do evento que você está montando, né? Isso. E você escolheu ir por um caminho que ninguém estava indo, ou que não são tantos bucomaxilos que optam por esse caminho que é da ATM. Da disfunção de ATM, E onde que você escolheu um desses caminhos, né? Porque você é muito versátil, você faz ortognática, você faz todo o leque de cirurgias da buco, né? Eu gosto de tudo. E você... Eu sou apaixonada pela minha especialidade. Eu gosto de tudo. Claro que eu tenho meus focos, que hoje são ortognática e a disfunção de ATM, né? E que cada vez mais tem aparecido paciente com isso. Muito. A disfunção de ATM, eu já gostava lá desde a anatomia, eu achava aquilo fantástico. E aí, durante a residência eu tinha uma clínica de dor. A gente uma vez por semana tinha a parte clínica de dor. Então tem muita gente que acha que o buco também só sabe operar a ATM. Não, eu sei fazer a condição clínica do caso. Eu tive uma base na minha formação e depois que eu me formei eu fiz cursos clínicos também, né? Claro que aí eu tinha a clínica durante a residência e daí eu terminei a residência, voltei para Floripa, né? Vou construir a minha vida profissional em Floripa. E teve que começar tudo de novo. Aí tu começa fazendo siso e implante, que é o que te banca e te sustenta no início. Todo bucomaxilo é o que sustenta, né? Eu não tinha muito interesse em serviço público, em concurso, né? E eu tinha que ir pro consultório. E aí, no início, o siso e o implante sustentam a gente, né? Você abriu um consultório? Não, eu trabalhei em vários consultórios por porcentagem por muito tempo. Daí tu tem uma malinha e daí tu ia de porta em porta oferecendo teu serviço. Eu comecei assim. E aí a gente fechou? Porta pra você? Não achei que teve assim, tem aberto, tem espaço pra ti, né? E aí eu comecei a trabalhar e trabalhava em alguns consultórios. Eu cheguei a trabalhar em 5 lugares ao mesmo tempo na época. E também ia pra Rio do Sul, porque eu sou da região de Rio do Sul, né? Vidal Ramos, que é a região de Rio do Sul. E aí eu também ia para Rio do Sul atender uma vez por semana. E assim eu comecei a trabalhar. Enfim, foi isso. E daí também teve depois o mestrado, né? Que eu acabei fazendo na PUC de Porto Alegre. Então, assim, eu estava em Floripa, depois eu fui para Campo Grande, aí voltei para Floripa. E eu ia e voltava para o mestrado da PUC de Porto Alegre. Mas eu já trabalhava em consultórios por porcentagem. Eu não achava que eu tinha condições de ter um consultório meu naquele momento, né? Uhum. E eu acho que foi super bacana também, porque você aprende muito a lidar com colegas, a comunicação entre colegas, né? A própria disfunção de ATM é uma área que a gente precisa ter a interdisciplinariedade. E quando você também aprende a conversar muito com os colegas, sabe lidar em diferentes espaços, isso facilita pra gente, né? Sim. E foi assim, aí até acho que chegou um momento, eu estava alugando um consultório, alguns horários, mas chegou um momento que eu falei assim, não, mas eu quero que a minha recepcionista saiba responder o meu paciente de
cirurgia. Eu quero ter um estúdio, eu quero ter um auxiliar que saiba tudo da parte de cirurgia, não que tenha todas as outras áreas. Aí foi quando eu montei meu consultório. E você já estava incorporando também, né? Isso, você já estava na fase já de já estava maturidade. começando a fazer umas ortognáticas, já estava começando a ter uns retornos de paciente de ortognática, né? Então, aí foi um amadurecimento profissional. Como foi né? a primeira ortognática sozinha? Foi. Sem Nazareno, sem teus professores de Campo Grande? Não, foi assim, foi a minha primeira ortognática sozinha, eu bati o carro na semana anterior. Nada era fácil. Não, mas assim, foi assim, eu lembro muito que eu tava assim, cara, mas eu tenho que estar tranquila e bem pra essa cirurgia. Eu bati o carro desse, mas eu vou manter a tranquilidade. Você dormiu bem na véspera? Não dormi bem na véspera. Foi virada. Não, E nas primeiras, não só na primeira, né? Nas primeiras, eu geralmente no dia anterior, eu revisava as minhas anotações, né? De detalhes técnicos, né? É diferente quando você assume sozinho, né? Tem ou não professor tem do uma lado, pessoa mais experiente ali contigo, né? A responsabilidade é tua. A responsabilidade é minha. Intercorrência é com você. Exato. Mas a residência nos dá uma boa base, né? Eu sempre falo, cara, se tiver um sangramento eu sei o que fazer, né? Então, assim, se tiver uma fratura desfavorável eu sei, do trauma eu sei como resolver uma fratura. A formação foi muito boa, né? Então, assim, aí foi, né? Até te perguntando sobre a DTM, né? Que não sei se você já tinha essa visão a longo prazo que se tornaria uma... A Luciana veio aqui recente e ela falou que é uma parte da população muito grande que sofre. Com certeza. Com DTM. Com certeza. Eu sempre gostei da ATM. Eu sempre via a disfunção de ATM como uma coisa que todo mundo tem que ter uma base. Todas as áreas. Todas. Porque é o engrenamento da face. Sim. Né? Eu sempre tinha essa visão. Mas eu sabia que muita gente precisava, mas a disfunção de ATM também é uma construção que te exige um amadurecimento da parte clínica e da parte cirúrgica também, né? E eu via isso que tinha um grande potencial e eu sabia que eu ia ainda para a disfunção de ATM, né? Tanto que mesmo depois, quando eu terminei a residência, aí você vai para o consultório, eu achava que eu ia só operar ATM. Só fazer cirurgia, só os casos cirúrgicos, né? Sim. Sabe? Só que o que aconteceu? O paciente vinha para mim para começar o tratamento, eu encaminhava ele para o clínico para fazer a placa. Ele vinha 3, 4 consultas e eu tinha que falar, não, essa placa não é adequada. A placa, para quem hoje a placa oclusal, isso. Nos dentes, ou para ficar o paciente. Ela é usada uma placa para bruxismo, que é falado, né? E, na verdade, ela também é usada para desprogramação da mordida e para descomprimir a região articular, né? E ela protege os dentes. Ela protege os dentes. Ela serve para proteger da força que você faz no bruxismo, né? Que pode ser o ranger ou apertar. E existe o bruxismo também sem o contato dos dentes. Que existe o do sono, que a pessoa não percebe que está fazendo, e o em vigília, que é enquanto a pessoa está acordada, que alguns começam a perceber que estão fazendo, mas uns a gente tem que avisar no consultório, eles realmente eu faço isso durante o dia, né? Então, a placa é indicada normalmente para o sono, durante o sono, né? Para proteger os dentes, para evitar fratura de dente, desgaste de dente, e serve para evitar compressão articular e fazer um alongamento da parte muscular que também fica tensionada. E quem tem o bruxismo, ele aperta tanto que tem risco de fraturar o dente, desgaste, isso acontece toda hora. Sim. Toda hora não. O bruxismo, ele é cíclico, né? Normalmente o paciente, ele tem períodos de mais bruxismo ou não. Normalmente associado ao estresse, às disfunções aos distúrbios respiratórios, né? Mas isso também é um dos fatores mais comuns da disfunção, que geram sobrecarga e acabam contribuindo para a disfunção de ATM. Mas existem outros fatores também. Mas o mais comum é o bruxismo e por isso normalmente é indicado a placa, né? E aí, quando eu comecei a atuar, eu não queria fazer placa. Eu queria fazer cirurgia. Aí eu encaminhava o paciente para fazer a placa e o paciente não vinha nem com uma placa adequada.
E aí eu comecei a perceber que eu virava encaminhadora, né? Só encaminhava os pacientes. Eu disse, não, mas eu sento no monte e faço uma placa. E, meu Deus, se isso é o problema, eu vou fazer uma placa. Vou fazer. Eu sento e faço uma placa. E aí, aos poucos, eu fui estruturando e eu tinha feito formação na parte clínica. E aí eu comecei, não, eu vou fazer a parte clínica de disfunção também. Pronto, porque senão tu vira encaminhador. Sim. Né? E o paciente se perde, o paciente esquece de ti. E existe hoje, melhorando isso, mas o mercado existe. O especialista em dor orofacial, que é o paciente, que é o profissional clínico, e existe o bucomaxilo, que é o profissional da parte cirúrgica. E por muito tempo isso foi meio que afastado e meio que um reclamando do outro. Ah, porque tu não precisa fazer cirurgia, mas o outro não, mas tem que fazer cirurgia. E bem separados, né? Mas eu tinha formação em parte clínica. E eu fui buscar também outras formações em parte clínica, fazer cursos com outras pessoas. E eu falei, não, eu vou fazer clínica também. Se isso é o problema, sentar e fazer uma placa e orientar o paciente, explicar ao paciente, fazer o diagnóstico dele completo, isso, né, eu faço, não tem problema. E até te deu uma bagagem para reverter casos que eram cirúrgicos para casos mais conservadores, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu tenho uma filosofia bem conservadora, tá? Mas eu também não fico esperando, não deixo o paciente sofrendo muito tempo, não. Se eu vejo que tem uma indicação, pelo menos um procedimento minimamente invasivo, por que eu não vou ajudar logo o paciente? Vou deixar ele com dor. Ah, não, vou esperar 6 meses, vamos ver se melhora a dor. Não é tu que tá com dor, né? É óbvio, é fácil falar isso para outra pessoa. E vai desgastando o paciente. E vai virando crônico. E vai virando um processo crônico, é muito mais difícil o tratamento. Nessa evolução da especialidade, você acha que a DTM cresceu tanto na especialidade pelo comportamento das pessoas, de estresse, dessa... Sim. O que se deve ao crescimento tanto? A alta incidência de disfunção de ATM com certeza está relacionado muito ao estresse e ansiedade e aos distúrbios do sono, que também vira uma bola de neve. Quem não dorme direito, óbvio que está ansioso no outro dia, né? Isso eu explico muito para o meu paciente. Sim, inclusive a incidência aumentou muito no consultório após a pandemia, já durante a pandemia, né? Aumentou bastante. E eu acredito que também pela divulgação que é feita já na área, então mais pacientes percebem, eu tenho isso, acho que eu vou procurar ajuda, né? Então, obviamente que isso acaba trazendo mais os pacientes, né? O marketing vem buscado. Mas sim, tem inclusive estudos mostrando que aumentou muito a incidência de disfunção de ATM. E é comum no dia a dia no paciente você ter que fazer orientação de diminuir telas, diminuir o consumo de café. Eu falo que o paciente paga uma consulta para mim para eu falar que ele tem que fazer atividade física e dormir bem. Que seria que natural, muitos pacientes, óbvio. Que é o óbvio, né? Mas o paciente, muitas vezes, ele precisa ir lá pagar uma consulta e precisa... E aí entra a parte da comunicação profissional, né? A gente precisa conseguir conversar com o paciente e saber como falar para ele entender que é aquilo que ele precisa fazer. Sim. Né? Então, eu falo, tem muito paciente que eu resolve no tratamento clínico, porque você tem que mudar hábitos de vida do paciente. E só essa mudança de hábitos de vida, atividade física, por exemplo, já tem uma melhora natural. Certeza, natural. Porque a atividade física, ela vai liberar hormônios que fazem um relaxamento muscular, que vão melhorar o teu sono, né? Então, vai diminuir o teu estresse, então vai diminuir o bruxismo, a sobrecarga. O excesso de atividade física também é um problema, né? Overtraining também. Eu tenho até um videozinho no meu Instagram e no YouTube falando sobre overtraining. Inclusive, esse ano ano passado, eu tô ainda em 2024, eu tive alguns pacientes com excesso de treino. Que daí também, assim, na musculação, a gente tem que sempre orienta o paciente para cuidar para não fazer a musculação travando os dentes. Se não conseguir, eu oriento até usar a placa durante a atividade física, para evitar a compressão articular. Nossa, eu não pensava nisso. Isso, aí eu indico isso, principalmente pacientes... Não é só em repouso, né? Você tá treinando, você tá treinando, a pessoa tá ali, né? E tem gente que treina muito pesado hoje, né? Eu tenho paciente fisiculturista. Então, tu tem que... Eu falo assim, que a gente, quando tem um paciente, tu tem que tornar o tratamento possível para o paciente. Então, ele vai te contar como é que é a vida dele e você vai sinalizar onde ele tem que fazer os cuidados.
né? Então, eu oriento muito a higiene do sono, daí a prática de atividades físicas de manhã, justamente para daí dormir melhor à noite, porque também a atividade física, ela libera hormônios de prazer, a serotonina, ela libera hormônios para melhorar o sono, né? A gente fala que a atividade física é o analgésico endógeno, analgésico natural, né? E tem aquele paciente que exagera, né? Que aí sobrecarrega, né? Tem as estafas musculares, realmente, por conta disso. E entra a questão, assim, que às vezes são pessoas extremamente focadas e também acabam ficando tenso por ser demais focada, né? Então, existem os dois extremos. Tudo que é extremo... tem que cuidar. Tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio, né? Bom, a gente tá falando, tempo voando aqui. Voando. Eu falo bastante, hein? Mas tá ótimo. Eu falo que eu sou bem Forrest Gump, tá? Eu adoro contar história. Mas tá maravilhoso aqui. É um caminho difícil, né? Que o buco escolhe, porque às vezes acaba escolhendo uma especialidade que é difícil administrar o paciente no consultório, né? É dor, que vocês não estão acostumados. Até a Luciana falou muito bem sobre isso. Porque vocês estão acostumados a resolver o problema. Isso. A ortognática, você resolve o problema, né? Isso. E esse não é tão fácil de resolver, né? O paciente de disfunção de ATM é o nosso paciente crônico. É o nosso paciente para a gente acompanhar ele por muitos anos ou para sempre. É um paciente crônico. Então, é um paciente que ele vai ser controlado, né? Sim. Eu falo, quando chega um paciente ali de 17, 18 anos com uma degeneração articular... Meu Deus, eu vou ter que acompanhar esse paciente, a gente vai ter que cuidar dessa ATM por quantos anos? Sim. Né? E aí, ao longo da vida, né, das pessoas, é normal ter picos de estresse, de maior ansiedade, né? Então, quando a pessoa está mais equilibrada, às vezes está tudo bem, mas de repente desequilibra. E eu explico isso para os meus pacientes, que muitas vezes as dores, a disfunção de ATM, ela é cíclica no paciente. Porque aí, quando o paciente está se cuidando, melhora, tá sempre tudo bem. Aí o paciente tá bem, ele começa a descuidar de algumas coisas. Às vezes acontece alguma coisa na vida que também não consegue mais se cuidar tão bem. Vai relaxando, aí começam os sintomas de novo. Aí ele, preciso voltar a me cuidar. Aí se cuida e melhora de novo. Então é isso. E hoje você tá com um projeto que tá já tomando forma, já tá de um tamanho bem legal, né? Já tá quase numa reta final de divulgação, né? Isso. E para aquele bucomaxilo, voltado para bucomaxilo. Também para bucomaxilo. E eu queria também até entender um pouco mais desse projeto, mas também para esses profissionais, para ficarem atentos a esse crescimento de mercado que é a disfunção temporomandibular, com certeza. Tratamento da ATM. E hoje você já está com um projeto que você está criando um evento em Florianópolis, que é o ATM Floripa. ATM Floripa 2025, primeira edição. Conta um pouquinho como que vai ser, o que vai ser. Então, como surgiu a ideia do ATM Floripa, né? Eu sempre vi a necessidade da inter-relação entre os profissionais que atendem um paciente com disfunção de ATM, porque a disfunção de ATM, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. O meu paciente precisa de um fisioterapeuta, muitas vezes ele precisa de um médico do sono, um otorrino. Então, tem várias coisas que a gente precisa agregar no atendimento desse paciente. E a gente precisa ter uma boa comunicação. E eu vejo que muitos dentistas clínicos também têm muitas dúvidas. Posso fazer uma placa? No mínimo eu posso fazer uma placa? Vai melhorar? Eu vejo também alguns dentistas reabilitadores da parte de prótese, que é muito comum hoje botar faceta a boca inteira e depois o paciente vem pro consultório morrendo de dor, para mim, Sim. Com dor. E às vezes reabilitou o paciente e não colocou pelo menos uma placa. Tá lindo, mas tá com dor. Tá com dor, né? Aumentou a dimensão vertical do paciente, mudou a estrutura da face e o paciente tá com dor. Por que isso acontece? Né? E eles vêm com essas dúvidas também, os colegas. E eu tenho uma boa relação com colegas clínicos, com fisioterapeutas. E aí, eu trabalho com alguns fisioterapeutas específicos lá. Hoje em dia eu tenho uma equipe, eu encaminho para esse. E alguns, inclusive, vêm me buscar para tirar dúvidas comigo sobre o que a sua cirurgião fez numa cirurgia de um paciente deles, mas eles não conseguem falar com o cirurgião. E como eu tenho uma boa relação, eles me perguntam. E aí eu comecei a ver que essa interdisciplinariedade, ela existe, mas cada um no seu quadrado. E tá precisando conversar.
e está precisando criar um canal de conversa entre todo mundo que está atendendo esse paciente, né? E aí, eu gosto de curso, eu faço tudo que tiver de curso na minha frente, eu faço, específico, tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica. E às vezes eu tô lá numa aula e falo assim, nossa, eu gostaria que o fisioterapeuta entendesse isso, eu gostaria que o protesista entendesse isso, que é o meu olhar, né? Que estivesse vendo que eles estivessem vendo essa palestra. E uma das queixas, eu como bucomaxilo nessa área, em cursos, é assim. Os clínicos em dor orofacial reclamam muito que os cirurgiões só querem operar. Eu vejo muito cirurgião fazendo curso de parte clínica, com parte clínica, mas nenhum clínico está indo lá nos cursos dos cirurgiões para saber o que o cirurgião está olhando, o que eles estão fazendo. Sim. Então, dentro desse contexto todo, há uns 2 anos atrás, eu vim num evento aqui em Curitiba, que era o ATM Curitiba, Sim. né? E eu falei assim, eu e um colega, a gente falou assim, pô, a gente podia fazer um evento desse em Floripa, né? Eu assim, E aí eu fui amadurecendo essa ideia e dentro disso eu comecei a ter uns questionamentos de colegas clínicos, questionamentos de fisioterapeuta, e eu assim, vou botar isso todo mundo junto. Não vai ser um evento só para bucomaxilo. Eu quero chamar todo mundo. Eu quero que todo mundo escute o que cada área faz. Porque às vezes a gente fala, o que o físio faz? O que o físio efetivamente faz? O que eles dão nas aulas dos físios sobre isso? Né? Legal. E eu falei assim, cara, vou juntar isso tudo. Tá sendo difícil, porque às vezes, sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, um evento, a gente tem que ter o público-alvo. E são públicos diferentes. E é um pouco mais aberto mais aberto. Essa análise, né? Mas eu sei que tem muita gente que quer isso. Que quer escutar, que está disposto a ir lá aprender. Que quer ir lá e entender por que o bucomaxilo faz uma artrocentese, por que o bucomaxilo faz uma artroscopia. Qual que é o objetivo da artroscopia? Como é que o paciente chega a uma prótese de ATM? Então, eu resolvi criar o ATM Floripa, só que estender além da bucomaxilo. Que legal. Eu quis chamar o clínico, eu quis chamar o protesista que trabalha com reabilitação e que se a gente tiver um problema na articulação, com uma degeneração articular, aquela reabilitação linda que ele fez de porcelana vai desocluir se continuar uma degeneração articular. Ou o ortodontista que finalizou lá o paciente fechadinho a oclusão, se continuar um processo degenerativo articular, vai desocluir de novo, vai perder o tratamento dele. Então, a minha ideia no ATM Floripa 2025 é juntar todo mundo que trabalha com esse paciente de disfunção de ATM, né? Que baita que ideia. Eu quero que todo mundo escute o que o fisioterapeuta faz, o que o protesista faz, o que o ortodontista faz, qual é a visão dele e o que o cirurgião faz. Não adianta falar só pro bucomaxilo, né? Você tem uma equipe multidisciplinar, rede, né? Rede. E especificamente eu gostaria muito, muito que os especialistas na parte clínica que fazem dor orofacial fossem. E realmente prestassem atenção no que os cirurgiões estão falando, tá? E eu acho que nós estamos num momento propício para isso. Por quê? Hoje tá em moda, mas não é moda, é o desenvolvimento técnico para as terapias minimamente invasivas, guiadas por ultrassom e as cirurgias por vídeo, que é a artroscopia. E a gente está vendo muito clínico, dentista clínico, ou de dor orofacial, até ortodontista, indo fazer curso de infiltração articular. Então, eles estão vendo que só a clínica não está bastando, precisa infiltrar a articulação. Sim. E aí é como se tivesse um ponto de encontro agora entre o clínico com o cirurgião. Então, nós estamos num ótimo momento de todo mundo abrir um pouquinho mais olhar fora da sua área, para olhar para um todo, para todas as áreas e ter o melhor resultado possível para o paciente. Perfeito. Né? E o ATM Floripa vai ser isso. E já tem data? Já tem data, dia 31 de maio, um sábado, no Hotel Majestic, que é aquele hotel na beira-mar de Floripa. Tem todo o glamour de Floripa, né? Floripa, né? Então é bom que vai passar um final de semana em Floripa, participar de um evento multidisciplinar. São vários palestrantes. São vários palestrantes, tanto da parte clínica, fisioterapia e bucomaxilo. Para quem tem interesse, seja o buco, seja o clínico, enfim, toda essa cadeia que está envolvida na DTM, onde que ele pode buscar essa informação? Tem uma rede social já que já está pronta? Nós já temos o ATM Floripa,
tá? Nós estamos gravando isso agora em fevereiro, a partir de março a gente vai fazer o marketing mais, a divulgação maior através do nosso Instagram, e aí vai ter também um link de um site para compra, para fazer a inscrição. Isso, exatamente. Então, nós estamos deixando para lançar agora, início de março, oficialmente, né? Legal. Com a divulgação. Eu já tenho convidado as pessoas mais próximas, o Save the Date, né? Já tenho passado isso para o WhatsApp para as pessoas mais próximas, até para reservar realmente a data. Sim. Tenho tido ótimos feedbacks, pessoas bem felizes, os fisioterapeutas. Posso encaminhar para o grupo de fisioterapeuta? Pode. Deve. Ortodontista, posso encaminhar para os meus colegas? Deve. Eu quero todo mundo junto nesse evento. Eu quero todo mundo vendo o que um físio faz, um buco faz, o que o clínico faz, né? E também criar um ambiente de educação continuada e criar um ambiente de network. Porque para todo mundo sair do seu consultório, do seu quadrado e conversar. E ter uma conversa, e ter uma abertura para a gente se sentir à vontade para questionar para o fisioterapeuta por que ele está fazendo isso. Abrir o canal de conversa para a gente ter melhores resultados nos nossos pacientes. Até porque esse paciente está rodando entre todos esses profissionais, né? Exato. Que baita ideia, que baita projeto. Exato. Eu estou bem empolgada. Tá? Eu acredito muito nesse projeto, eu acredito muito nesse tipo de evento, para realmente, porque a disfunção de ATM é tratamento multiprofissional. Então, nós vamos colocar todos esses profissionais numa mesma sala. E com ideias e com abordagens diferentes. Com as abordagens e para um entender o que o outro faz. Né? Porque às vezes tem alguns procedimentos cirúrgicos, por que eu vou pedir esperar pro fisioterapeuta não forçar a abertura de boca por 3 semanas ou por 40 dias? Ou porque outros casos eu digo, não, pode estimular a abertura de boca, pode fazer, trabalhar bastante. Então, vamos botar esse povo para conversar. E o residente que está saindo, está começando agora, ele pode também... Com certeza. Fazer inscrição e... Com certeza. É um evento que eu acredito que para quem está começando, como na área, dentista clínico, tranquilo, e para o especialista, tá? Aluno de graduação, eu não sei até que ponto ele vai ser proveitoso, né? Mas o meu foco e o foco das palestras já é para o especialista. Tá? Mas para o residente que está começando agora, saiu da residência e está começando a andar sozinho, talvez seja... Com certeza. Até porque eu quero realizar um workshop também, né? Legal. Eu quero realizar workshops nesse evento, né? A gente está estruturando esse workshop. Eu tô com uma parte do evento separada só para esses workshops, justamente para a gente fazer um dry lab para o residente que está começando, para ele entender todo esse mundo das infiltrações, da artroscopia principalmente, né? Sim. Que é o tratamento minimamente invasivo e que para mim é a bola da vez e vai ser o futuro. Que legal. Né? Então já vou até dar um recado aqui, você residente que está saindo da residência agora, quer tomar um pouco mais de corpo e entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no assunto de DTM, tá aqui uma baita oportunidade. Para você, bucomaxilo, já experiente, dia 31 de maio, lá em Florianópolis, no Hotel Majestic, um baita evento para falar tudo sobre DTM, para falar tudo de ATM, tudo que envolve, o que permeia dentro dessa especialidade. E você clínico, tudo, fisioterapeutas? Fisioterapeuta, eu quero fisioterapeuta lá. Então é uma baita oportunidade. Dia 31 de maio, na descrição aqui, o Gesiel vai colocar as redes sociais aqui que envolve todo o evento. Link de inscrição, a gente vai poder colocar aqui também. Uhum. E quando estiver chegando mais perto, a gente vai também pegar mais depoimentos da doutora Fernanda para deixar ainda mais claro e mais transparente todo como que vai funcionar o evento. Dia 31 de maio, um baita evento, ATM Floripa, que não dá para perder, né? Com certeza, não dá para perder. Eu falo assim, é um evento necessário. Para quem trabalha na área, é um evento necessário. Obrigatório. Exatamente. Que legal. Passou voando aqui. Já passou tudo isso? Meu Deus do céu. Gostou? Eu falo bastante, né? Gostei. Você vai ter que voltar aqui, porque ficou um monte de coisa aqui para trás, que eu não te perguntei, eu preciso te perguntar. Tá. E foi muito legal. Eu
Curti muito e eu fiquei muito feliz de você aceitar o convite. Obrigada também. E eu não sabia dessa teu lado da história, de tanta dificuldade no começo, e hoje explica muito a tua postura, a tua conduta, né? De tanta casca que você criou, né? Com tanta dificuldade. Saiu da escola pública, foi sozinha. Vambora. Guerreiraça, um exemplo para muita gente que está começando. E para a gente encerrar, para quem está começando hoje, que principalmente para o residente que está começando agora, ou também que está entrando no odonto, o que você podia falar para ter seguir esse mesmo caminho? Porque dificuldades vai ter, né? Sim, sim. O que você podia deixar de recado aí? Para quem vai entrar em odonto, primeiro, eu acredito que você vai ser feliz na sua profissão se você conseguir entregar o melhor resultado para o seu paciente, independente da área, né? O pessoal já está entrando, eu quero fazer ROF, eu quero fazer isso. Sinta aquilo que te agrada mais, que você gosta mais de fazer, e seja bom naquilo, que você vai se dar bem, né? Para quem quer a área da bucomaxilo, eu sou defensora da formação raiz, residência, né, com dedicação exclusiva. Eu acho que é importante, às vezes, fazer logo depois da faculdade mesmo, porque se você começar, às vezes, a trabalhar, montar consultório, tudo vai ficar mais difícil, aí você não vai querer conciliar tudo, e você não vai se dedicar de forma mais integral. Então, busque uma boa formação e não faça corpo mole, né, e não acredite que você vai ver uma cirurgia e já vai saber fazer, né, porque... às vezes você faz 99 cirurgias, dá tudo bem. A 100ª vai dar um problema. A gente fala que se é 1% de chance de dar complicação, com 100 pacientes você vai ter um caso, ok? E você vai ter que aprender a resolver. Você tem que estar preparado quando isso acontecer. Você tem que estar preparado. E o que te dá a formação para isso é a residência. E busque cursos de formação sólidas, né? Tanto quem quiser na parte de ATM, o que eu recomendo, né? Cursos clínicos, quanto os cursos cirúrgicos de formação. Eu acho que também tem coisas que a residência não vai conseguir dar tudo para ti, tem que buscar cursos fora, né? Cursos de formação. E se dedique, não faça corpo mole, né? Porque às vezes por exemplo, às vezes eu tenho gente que quer ir acompanhar a cirurgia, estagiário, aluno de graduação, fica pedindo, eu quero ir numa cirurgia. Aí o dia que tu fala, tem cirurgia tal dia, simplesmente a pessoa às vezes não aparece e fala, é que o carro, minha mãe precisou sair com o carro, eu tava sem carro. Eu falo, sim, mas não tem Uber, não tem ônibus, não tem... Tem a van do município Eu nunca mais chamo, porque essa pessoa não me mostra real interesse. Sim. Tipo assim, as coisas não vêm de graça. A cirurgia não é fácil. Se você achar que vai ser fácil... Tá no lugar errado, né? Você tá no lugar errado. Exatamente. Né? Então, assim, se dedique, busque uma formação sólida. É muita responsabilidade. Você vai mexer com a face do paciente, aquilo que ele olha todo dia no espelho. Sim. Tá? Você vai mexer com a estrutura que faz ele comer e ele falar. Então, assim, é muita responsabilidade. Procure uma boa formação, se dedique, seja bem responsável. Nada vem fácil. E amar o que faz, né? Exato. Para falar desse assunto com esse brilho no olho que você está falando agora. Você tem que gostar de fazer aquilo tecnicamente, né? E depois de um tempo, você já sabe fazer aquilo tecnicamente. Pode ser que vai virar repetitivo. Mas o brilho no olho do paciente, que você resolveu um problema e que você atingiu a expectativa daquele paciente e que você deixou tudo claro com ele, quando você vê o brilho no olho do seu paciente satisfeito com o seu tratamento, isso também vai te trazer satisfação. Talvez mais do que qualquer recurso financeiro, né? Sim, sim. Eu acho sim que a gente deve ser bem remunerado. Né? Eu acho que a gente tem que ser bem remunerado, mas quem sabe que você vai resolver o problema dele realmente, ele também vai te pagar. Entendeu? Então é uma consequência. O financeiro é uma consequência do bom trabalho e do resultado que você entrega. Né? Então, se dedicar. Que baita conversa, que baita história. Enfim, vamos lá. Senhoras e senhores, estivemos aqui com a doutora Fernanda Boing, diretamente de Florianópolis, que está com um baita
curso e um baita evento aí para acontecer no dia 31 de maio no Hotel Majestic. Fique atento nas descrições aqui, que vai estar o link do Instagram, onde você vai ter mais informações a respeito, o link para fazer a inscrição. Então fique atento, não perca essa oportunidade, que é um evento obrigatório para você, que é da especialidade. Estivemos aqui também com nossos patrocinadores, nossos apoiadores, para que tudo isso possa acontecer. A MaxFix, materiais de fixação, fabricado pelo Sartori, uma excelente alternativa para cirurgias ortognáticas. E a Ortoface, com várias soluções também cirúrgicas, vários materiais. A gente falou muito de ATM aqui, a Ortoface tem um leque de alternativas para cirurgias de ATM também. Doutora, muito obrigado. Gostou de fazer? Curtiu? Gostei. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada. Gostei. Eu que agradeço, e a gente vai ter novos encontros aqui. Até o ATM Floripa a gente vai conversar de novo. A gente pode bater mais um papo aí até mais próximo do evento. Perfeito. Isso. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Obrigada também. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.